E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gui. Pessoal, vamos começar aqui mais uma resolução de prova de 2019.1, pessoal, aqui da área 2. E pessoal, dessa vez aqui, vamos começar aqui com essa provinha aqui de cálculo 1. Começar aqui pela primeira questão, obviamente, questão aqui de limites do segundo exercício. E pessoal, assim, questão de limites normalmente costumam ser as mais tranquilas assim da prova, questões assim que você pode fazer com bastante facilidade, e sem muitos problemas. Mas bom, vamos parar de enrolação, vamos diretamente para a questão. Bom, a questão ela já nos dá aqui um limite de, aqui na letra A, né? De limite de x tendendo a zero de arco seno de 3x sobre seno de 2x. Pessoal, ele fala o seguinte: calcule os seguintes limites identificando o tipo da indeterminação caso exista. Provavelmente, quando a gente for resolver esta questão daqui, quando a gente estiver colocando o zero aqui, arco-seno de zero vai dar zero, né? E o seno de zero também dá zero. Então, esse daqui vai ser o nosso tipo de indeterminação, tipo de determinação zero sobre zero, ok? Então, bom, vamos agora tentar resolver o limite. Então, o tipo de indeterminação a gente já sabe que é zero sobre zero. Vamos aqui, limite de x tendendo a zero do... Agora vamos tentar aplicar aqui L'Hopital, né? Aplicar aqui L'Hopital. L'Hopital. Agora vamos fazer aqui L'Hopital, a derivada desse daqui sobre a derivada desse daqui que está embaixo. Como vocês já devem saber, né? E como é que é a derivada do arcosseno, pessoal? Bom, a derivada do arcosseno a gente sabe que é 1 sobre raiz de 1 menos a função ou x que tiver aqui dentro ao quadrado, né? Então vai ficar exatamente isso, vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos o termo que nós temos aqui é o 3x, então vai ser 3x ao quadrado, ok? Vezes o que está dentro aqui, até por causa que nós temos aqui a regra da cadeia, certo? Temos a função arcosseno e o 3x que também é uma função. Então, a derivada do 3x é 3. Vamos para o termo aqui que está embaixo, pessoal. Seno de, x, de 2x. Bom, seno é uma função e 2x também é uma função. Então, vamos ter novamente uma regra da cadeia aqui, que vai ser a derivada do cosseno, do seno, que é o cosseno, perdão, de 2x aqui, e a derivada de 2x, que é 2. Ok, pessoal? Bem tranquilo. Então, bom, vamos dar uma simplificada nisso daqui. A gente sabe que, como o 2, o 3 sobre 2 é uma constante, a gente pode tirar ele do limite aqui. 3 sobre 2 vezes o limite de x tendendo a zero de 1, não, perdão, de... Na realidade, fica exatamente 1, porque a gente pode pegar essa daqui e fazer essa expressão daqui vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 1 sobre essa raiz daqui vezes o cosseno. Então, vai ficar, já passando para cá, 1 sobre raiz de 1 menos 3x ao quadrado vezes o cosseno de 2x. Essa expressão aqui a gente já pode dar uma simplificada nela, né? A gente já pode deixar de colocar como 3x ao quadrado, a gente pode colocar já como 9x ao quadrado, né? Já para ficar bonitinha.
E bom, pessoal, agora é só a gente simplesmente substituir aqui o limite, né? Então, substituindo aqui o limite, a gente vai ficar com... Opa, bem grosso aqui. A gente vai ficar com 1 sobre o cosseno de zero aqui, que vai nos dar 1, né? Isso daqui tudo vai nos dar 1, na realidade. 1 vezes 1 menos 9 vezes 0 ao quadrado. Aqui vai ficar a raiz de 1, então vai dar 1. Então aqui dá 1. Então a gente tem que esse limite aqui vai dar 1, vezes esse termo daqui, né? Que a gente tirou do limite, 3 sobre 2. Então esse limite daqui dá 3 sobre 2. Ok? Então esse é o resultado do nosso limite, e o tipo de indeterminação que ele pede na questão é exatamente 0 sobre 0. Então, beleza, vamos para a letra B aqui. Bem tranquila, né, pessoal? Bom, vou copiar aqui a letra B. A letra B, ela pede o limite de x tendendo ao mais infinito, x ln, opa, x ln de x menos 1 sobre x mais 1, né? Então, vamos tentar já determinar qual seria a indeterminação que daria nesse limite daqui. Bom, para a gente tentar achar a indeterminação que daria nesse limite daqui, a gente poderia fazer algumas manipulações algébricas para poder colocar o mais infinito aqui nas posições que tem x e ver qual o tipo de indeterminação que vai gerar. Então aqui a gente pode escrever da seguinte forma: a gente pode escrever, em vez de x vezes ln, a gente pode escrever como... Opa, ficou feiozinho aqui. A gente pode escrever como o próprio ln dessa expressão x menos 1 sobre x mais 1 sobre 1 sobre x, né? Porque é a mesma coisa do que isso daqui, do que eu escrever isso daqui. Porque se eu reescrever isso daqui, divisão de fração é o primeiro vezes o inverso do segundo. E o inverso desse daqui é x. Então, não mudamos nada, né? Lembrando que aqui eu estou colocando o limite, tá? O limite tanto desse de cima quanto o limite desse daqui de baixo. É que eu posso escrever da mesma forma. Só que nessa questão daqui, eu posso tratar o ln como se fosse uma constante. Então, eu posso trazer o limite aqui para dentro, né? Aqui vai ficar mais infinito e aqui vai ficar x tendendo ao mais infinito também. E aqui eu coloco o nosso ln e fecho aqui. Beleza? Então, vamos tentar simplificar aqui um pouco mais. Vamos tentar tirar esse x daqui de cima, né? Tentar deixar ele em evidência, né? E tentar aplicar esse infinito aqui para ver qual tipo de indeterminação que vai dar. Então, vamos lá, ln, né? Novamente, vezes o limite de x tendendo ao mais infinito, podendo deixar esse x tanto em cima quanto embaixo em evidência aqui, vai ficar 1 menos 1 sobre x, né? Se eu fizer a multiplicação aqui, vai dar a mesma coisa que está aqui. Opa, ficou meio ruinzinho aqui, mas acho que deu para vocês entenderem. E aqui vezes 1 mais 1 sobre x, né? Sobre o limite que estava lá embaixo, né? Limite de x tendendo ao mais infinito aqui de 1 sobre x, né? Aqui a gente já sabe que a gente pode cortar esse x aqui com esse x aqui embaixo, né? Então a gente vai ficar com o ln
do limite de x tendendo ao mais infinito de 1 menos 1 sobre x, 1 menos 1 sobre x sobre 1 mais 1 sobre x aqui. E aqui vai ter o nosso limite lá, que está embaixo. E agora a gente pode simplesmente aplicar o nosso limite. E aqui a gente pode ver o seguinte, pessoal, que, só ajeitar aqui, se eu aplicar aqui o limite de uma constante sobre infinito, vai dar zero. Então aqui vai dar 1. Aqui, o limite aplicado 1 sobre infinito vai dar zero. Então vai ficar 1 sobre 1. Então esse limite daqui vai dar 1 sobre 1, vai dar 1. Então eu vou ter aqui ln de 1. Né? E aqui eu vou ter limite de 1 sobre infinito. 1 sobre infinito dá zero. Aqui eu tenho ln de 1. Ln de 1, pessoal, dá zero. E aqui dá zero. Então o tipo de indeterminação que eu tenho nessa questão é do tipo 0 sobre 0. Agora ficou um pouco confuso, né? A gente fez todas essas contas aqui só para saber a indeterminação, mas a gente ainda precisa determinar qual é o valor do nosso limite. Então vamos lá. A gente ainda precisa determinar o valor do nosso limite. Então como é que ficaria nesse caso aqui? Bom, a gente pode fazer pela nossa querida regra que a gente vem usando, que é por L'Hopital. Vamos lá. Então, a gente pode fazer o ln x menos 1 sobre x mais 1 aqui, sobre x, 1 sobre x. Aplicando o L'Hopital aqui, L'Hopital, vou ter o limite, né, de x tendendo ao mais infinito, vezes, né, a derivada dessa expressão daqui. Bom, a derivada do ln, aqui é uma derivação pela regra da cadeia, né, a derivada do ln, depois a derivada desse daqui que a gente tem aqui dentro. Então, a derivada do ln a gente sabe que é 1 sobre x, só que nesse caso é uma função composta, então vai ser sobre esse termo daqui. Não é isso? Vezes a derivada desse termo daqui de dentro. Bom, esse termo daqui de dentro, a derivada dele vai ser a regra do quociente. Então, é aquela derivação mais extensazinha, que é esse daqui, esse termo que está aqui embaixo, ao quadrado, e o que está em cima no numerador é a derivada do primeiro aqui, x menos 1, a derivada, vezes o segundo, menos o primeiro aqui, vezes a derivada do segundo. A derivada aqui, ok? E aqui embaixo, como é que fica? A derivada de 1 sobre x vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, né? Derivação aí que já vem aparecendo bem recorrentemente nos exercícios, tá, pessoal? Conhecida já por nós. Então, vamos continuar aqui. Bom, só continuando, vamos tentar dar uma simplificada, né, em toda essa derivada aí. Limite. Bom, aqui a gente pode reescrever, né, por regra de frações, vai ficar por divisões de frações, né, vai ficar 1 mais x sobre x menos 1, tudo isso sobre, ficou bem feio aqui, vamos refazer, sobre essa expressão daqui. A derivada disso daqui dá quanto, pessoal? Bom, a gente sabe que aqui vai dar
A derivada disso daqui vai dar 1, 1 menos... A derivada disso daqui vai dar 0, e a derivada disso daqui vai dar 1. Então vai ficar só esse termo daqui. Vai ficar x mais 1. Menos, a gente sabe que aqui a derivada de x dá 1 e a derivada disso daqui dá 0. Então vai ficar no caso só esse termo daqui, x menos 1, sobre o termo de baixo ali, ao quadrado. Ok? Repetindo isso daqui que está embaixo, vamos tentar mexer um pouco mais nisso daqui, né? Ainda está feio, a gente pode mexer um pouco mais, né? Então, vamos resolver essa expressão que está aqui em cima, vendo o que dá, efetuar essas... Talvez a gente efetue essas multiplicações aqui e ver em qual limite a gente chega. Nesse ponto aqui, nosso trabalho com derivada acabou. O nosso trabalho aqui é apenas manipulação algébrica. Então, repetindo esse termo daqui, x mais 1, x menos 1, vezes... Bom, esse termo daqui aqui vai ficar x mais 1 menos x mais 1. Então, o que a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar com 2, né? O x corta com x ali, esse menos 1 aqui muda de sinal, então aqui fica 2. E aqui a gente vai ficar com o mesmo termo, x mais 1 ao quadrado. A gente já percebe que tem esse termo, o mesmo termo aqui, né? X, quando a gente for multiplicar. Então a gente pode cortar esse termo aqui com esse quadrado aqui, tá bom? Então esse menos 1 sobre x aqui permanece. Beleza? Qualquer dúvida, o pessoal pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder se possível. Bom, dado isso e o limite que a gente chegou foi de uma forma mais simplificada. Vamos reescrevê-lo. Desculpa, perdão, pessoal, aqui. Vamos reescrevê-lo aqui. Vai ser 2x menos 1 vezes x mais 1. A gente já sabe que esse termo daqui é bem conhecido, né? Isso daqui é um produto notável. Diferença de quadrados, né? Diferença de quadrados não. Um produto notável que é esse daqui, que é o A menos o B vezes o A mais B, que resulta numa diferença de quadrados, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, é um produto notável aqui, a gente já pode perceber. E do de baixo a gente não mexe. A gente não mexe. Deixa ele na mesma coisa. Então, vamos lá. Limite, de novo. Estamos quase lá. Já percebemos uma coisa boa, que é a diferença de quadrados aqui, que é x ao quadrado menos o 1 ao quadrado, que dá 1, né, pessoal? Então, aqui, menos 1 sobre x ao quadrado. A gente pode resolver isso daqui. O limite de x mais infinito. A gente sabe que agora a gente pode resolver de uma forma mais simples. Isso daqui vai ficar fazendo a divisão de frações aqui, né? O primeiro vezes o inverso da segunda, aqui vai ficar 2x ao quadrado. E aqui embaixo fica a mesma coisa, né? E o sinal vem desse menos 1 aqui. Ok? Pessoal, a gente sabe que a gente pode tentar isolar esse... vendo aqui, a gente pode tentar isolar esse x ao quadrado, né? Ficaria interessante, principalmente para um caso em que a gente tem esse mais infinito aqui, né? Que a gente sabe que se a gente deixar algum termo sobre ele, alguma constante sobre x ao quadrado, por exemplo, a gente aplicar o infinito, essa constante vai zerar, né? Então aqui vai ficar limite de x mais infinito
vai ficar, nesse caso, vai ficar x ao quadrado vezes 2, né? Deixando esse aqui em evidência, e x ao quadrado aqui vezes 1 sobre x ao quadrado aqui, né? Podendo cortar aqui, cortamos aqui. Cortando aqui, a gente fica com o limite de x ao mais infinito de 2 sobre 1 menos 1 sobre x ao quadrado. E aplicando o limite aqui agora, a gente sabe que esse limite aqui, o infinito, quando ele está sobre uma constante, o 1, que é uma constante, quando está sobre o infinito, dá zero. Então, a gente sabe que aqui o nosso limite, né? Acabei esquecendo esse sinalzinho daqui, mas esse sinal era para estar aqui. Perdão, era para ele estar aqui. E, consequentemente, era para ele estar aqui também. Então, nosso limite é menos 2. Beleza. Bora lá para a nossa próxima questão. A gente já conseguiu fazer essa daqui. Só repassando aqui, o limite dessa função é menos 2. E o tipo de indeterminação que a gente conseguiu demonstrar aqui em cima é 0 sobre 0. Bom, pessoal, voltando aqui, nossa segunda questão. Vamos lá para essa questão daqui, uma questão de maximização, eu creio. Vamos dar uma lida aqui. Uma pedra jogada em um lago emite ondas circulares, de modo que a área da região englobada pela onda cresce a taxa de 6 cm² por segundo. Com que rapidez estará crescendo o raio da onda no instante que este for 5 centímetros? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, aqui se trata daquela clara questão de maximização ou otimização, né, em que a gente precisa achar a fórmula da expressão aqui, uma coisa bem física assim mesmo, para que a gente consiga derivar e achar qual o valor que maximiza ou que minimiza o processo. Nesse caso daqui, ele fala de uma área que englobada emitindo ondas circulares. Então, vai ser uma área que vai ficar aumentando dessa forma, né? Então, qual seria a rapidez com que essas ondas estariam crescendo com o raio da onda no instante em que isso daqui for igual a 5 centímetros? Qual será a rapidez quando o raio estiver com 5 centímetros? E bom, a gente já sabe que a gente pode fazer isso daqui analisando pela questão da nossa área, né? Bom, a gente tem que a área é πr ao quadrado. A área de uma circunferência, tá? πr ao quadrado, como a gente já viu no ensino médio. E bom, aplicando a derivada disso daqui, dA dt, que t eu vou nomear como o tempo aqui, né? Vai ser igual a d πr ao quadrado, opa, quadrado feio, πr ao quadrado sobre dt. O π aqui, ele está como uma constante, né? Porque o nosso objetivo é aqui achar a variação aqui em relação ao raio. Então, π sai aqui. Então, aqui vai ficar π dr ao quadrado dt. Resolvendo aqui, a gente tem que a derivada disso daqui dá 2r, né? Porém, a gente ainda quer achar a variação do drt, do dr dt. Então, aqui vai ficar 2πr vezes dr dt, certo?
em que esse dr dt é nada mais nada menos que a nossa derivada do r em função de t. Então a gente já tem aqui que a derivada da área em função de t vai ser igual a 2π r em função de t, né? r' de t. Lembrando que esse r aqui também está em função de t aqui. Tá? Então essa daqui é a nossa expressão. Mas lembre que ele falou que a nossa área aqui, essa nossa área no tempo t, ela vai estar, a área da região englobada pela onda cresce a taxa de 6 centímetros quadrados por segundo. Então aqui 6 centímetros quadrados por segundo. E o nosso RT0 aqui, que ele também falou, é o raio que ele quer chegar, né, que é 5 centímetros. Com que rapidez está crescendo o raio no instante em que este for 5 centímetros? Tá, beleza. Então esse daqui é o raio que a gente quer chegar. Então a gente pode simplesmente substituir esses termos aqui, né? Então, substituindo esses termos aqui, a gente vai ter que aqui a gente vai ficar com 6, né? 2π RT aqui que vai ser o nosso RT0 aqui, vezes 5, R' de T. Passando para cá e resolvendo aqui, né? Passando esse 2 para cá, aqui fica 3. E passando os outros termos para lá, a gente vai ter que R' de T vai ser igual a 3 sobre 5 π centímetros por segundo, né? Usando essas unidades que a gente tem aqui, não esqueçam de colocar. Beleza? Então, é isso daqui. Acabamos com a questão. A taxa de variação instantânea do raio, como pedido na questão. Exatamente no momento em que o raio for igual a 5 centímetros, tá? Então é isso daí, pessoal. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa questão número 3 aqui. Nossa questão, novamente, sobre maximização, né? Questão, assim, em questão de lógica até parecida, né, com a questão que a gente fez anteriormente, porém com uma cara um pouco mais gráfica, né, dessa vez. Bom, aqui na questão fala: um retângulo tem dois vértices inferiores sobre o eixo OX e dois vértices superiores pertencentes à curva y igual a 15 menos x ao quadrado. Dentre todos os retângulos nesta condição, quais as dimensões daquele que tem a maior área? Então vamos lá, vamos primeiro expressar essa curva daqui, né, que como é uma curva de uma equação do segundo grau, a gente sabe que esse sinal daqui evidencia que a gente tem uma curva voltada para baixo, e esse termo independente aqui diz que ela cruza o eixo y no ponto 15 aqui, né? Então, bom, ele diz que tem retângulos que vão crescendo aqui, né? Nesse caso assim, vão crescendo e vão determinando uma certa altura aqui assim, né? Então ele quer saber qual o ponto desses retângulos, qual a dimensão que tem a maior área. Então vamos apagar aqui, vamos trabalhar só com esse daqui assim. E vamos tentar maximizar a área dele, né? Vamos pegar aqui essa canetinha e vamos ver o seguinte. Bom, qual a área do retângulo? A área do retângulo nós já sabemos que é a base vezes a altura. Então aqui nós temos dois lados, né? Um lado negativo e um lado positivo, mas vamos trabalhar só com um aqui para fins didáticos.
né? Com esse lado daqui, a gente tem aqui o lado que eu vou denominar de x, né? Eu posso determinar de j e aqui de i. Que esse i daqui varia de acordo com o y e esse j varia de acordo com o x. Y aqui em cima, y e x aqui, ok? E a área, a gente já sabe que a área pode ser escrita como duas vezes, né? Já que a gente tem dois lados, i j, ok? Então a gente já sabe aqui, como eu falei, que o meu i ele varia de acordo com x. No ponto que nós temos aqui, a gente sabe que em algum momento pode ser que a gente tenha que esse i seja igual ao j, como no caso de um quadrado, né? Que a gente sabe que todo quadrado é um retângulo. Então a gente pode fazer como o j igual ao jx, né? Que o j varia em relação ao nosso x aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente tem que o nosso i vai ser igual a 15, né? Menos x ao quadrado. E o nosso b vai ser igual a x, nada mais nada menos do que x, né? Então, bom, dado isso daqui, né? A gente pode achar a nossa área que maximiza essa função aqui. Então a gente vai ter duas vezes o x, né? A gente tem aqui o nosso x, duas vezes x, pegando daqui, né? Duas vezes o x vezes 15 menos x ao quadrado, deixando tudo em função de uma variável só, tá, pessoal? Então a gente tem aqui que a vai ser igual a 30x menos x ao quadrado, menos 2, de novo, 2x ao cubo, perdão, menos 2x ao cubo. Derivando isso aqui, a gente consegue achar a área maximizada, né? Os pontos em que maximiza essa área. Então, derivando aqui e igualando a zero, né? A gente vai ter aqui 30 menos, passando 3 para cá multiplicando, menos 1 aqui, 6x ao quadrado igual a zero, né? Fazendo aqui a nossa derivação, a gente vai ter menos a manipulação algébrica, na realidade, né? Menos 30, a gente vai ter aqui que x vai ser igual a raiz de 30 sobre 6, mais ou menos, né? Que vai dar igual a mais ou menos raiz de 5. Então, bom, pessoal, basicamente temos nosso ponto aqui que maximiza. Agora a gente tem que saber os pontos da altura, né? Que está em relação ao nosso i, e a base que está em relação ao nosso j. Então, a nossa altura está definida por essa expressão daqui, então vai ser 15 menos, aplicando o ponto aqui, a gente vai desprezar o negativo, né? Aqui a gente vai usar só em termos positivos, porque a gente está falando de área, vezes raiz de 5 aqui ao quadrado, a gente vai ter que isso daqui ao quadrado a gente corta com a raiz, com menos aqui 15 menos 5 a gente vai ter 10, né? Então, a nossa altura aqui que maximiza vai ser 10. E no outro ponto aqui, na base, a gente vai ter duas vezes, né? Duas vezes aqui, duas vezes j, duas vezes raiz de 5. Então, vai ser basicamente isso, né? Tirando tudo isso dessa expressão daqui da área, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aqui a questão 3. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, como já mencionei. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa última questão aqui, a quarta questão da prova,
Questão que vale 4 pontos aqui, como vocês podem ver. É uma questão de esboçamento de gráfico. E como eu já venho falando, essas questões aqui de esboçamento de gráfico normalmente costumam ser as que mais valem nota aqui no nosso segundo exercício escolar. Então, muito cuidado com essas questões aqui. Elas são divididas em 4 partes, obviamente, né? Mas é muito importante vocês estarem treinando essas questões aqui, porque elas possuem muitos detalhezinhos e muita coisa, muitas habilidades que ao longo do curso vocês vão precisar bastante, sabe? Principalmente a questão de você estar determinando os limites e aprender a fazer derivada, derivada segunda, enfim. Vamos lá para a nossa questão. Bom, a primeira coisa que a nossa questão pede é determinar as retas que formam as assíntotas verticais e horizontais, caso existam, calculando os limites necessários. Bom, primeiro vamos dar uma reorganizada aqui, né? Porque essa primeira, esse limite aqui não está legal para a gente fazer, essa função aqui não está legal para a gente fazer um limite. Então, a gente pode reorganizar ela, a gente pode deixar ela toda sobre o maior termo, que seria o x ao cubo, né? No caso. Então, aqui vai ficar f de x vai ser igual a 2x ao cubo sobre x ao cubo, né? Que fica a mesma coisa que 2, menos 3x ao quadrado sobre x ao cubo, né? Que vai ser a mesma coisa aqui. Que vai ser a mesma coisa que 3 sobre x, mais 1 sobre 3x. 1 sobre x ao cubo, perdão. Então, deixando todo mundo na mesma base aqui, a gente pode reescrever isso daqui como x ao cubo, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado aqui, mais 1. Então, bom, a gente vai estar trabalhando com essa expressão daqui, que fica mais fácil para a gente fazer o nosso limite, tá? Então, vamos testar aqui para o nosso limite de x tendendo a zero pela esquerda aqui, pela parte negativa. Então, vamos ver aqui. Só reescrevendo aqui o limite. Opa, acabei apagando. Bom, pessoal, aqui, como a gente pode ver, a gente vai ter, substituindo aqui, vai ficar 0, aqui vai ficar 0 aqui também, e aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar menos 0 ainda pelo negativo. Então, a resposta vai ser menos infinito, tá? Se a gente for fazer isso daqui pela parte positiva, se a gente for fazer isso daqui por um x tendendo a mais infinito, a x tendendo a zero pela direita, a gente vai ter que a resposta desse processo, né? Imaginando aqui o limite de x tendendo a zero pela direita, a gente vai ter que no final desse processo aqui, se a gente aplicar aqui, o limite vai ser a mesma coisa. Zero aqui, aqui vai zerar também, então vai ficar 1, né? Aqui vai ficar 1. E aqui a gente vai ter 0 tendendo, x tendendo a 0 pela direita vai ser x tendendo a 0 pela direita aqui, o que resulta no nosso infinito positivo, né? Então, já que o limite deu diferente aqui, a gente pode perceber que a gente tem uma assíntota vertical, né? Nesse caso, onde o x é igual a zero, tá? Então vamos ver agora a gente achou uma assíntota, né? Agora a gente pode achar aqui essa daqui a gente achou uma assíntota horizontal, né? Assíntota horizontal. Vamos verificar para o limite quando x varia para mais ou menos infinito aqui.
Bom, para esse caso, a gente aqui, quando a gente aplicou o zero, ficou bem tranquilo, ficou bem de boa, mas aquela expressão que a gente tinha antes aqui, com os termos constantes sobre o x, é melhor para a gente resolver. Acaba que a gente pode utilizar de uma forma melhor, já que a gente sabe que se a gente aplicar uma constante sobre infinito, esse resultado vai dar zero, né? Então aqui a gente vai ter, né, vamos apagar aqui, menos 3x, 3 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Aplicando aqui o limite, né? Aplicando aqui o limite, nesse caso, a gente sabe que a gente vai ter, já aplicando de cara, o mais ou menos infinito. A gente sabe que a gente vai possuir zero aqui, tanto para mais ou menos infinito, e aqui também zero. Então, a gente vai ter o nosso limite de x tendendo a mais ou menos infinito, em que a gente vai ter o y igual a 2, que seria a nossa assíntota vertical. Então, a gente já achou duas assíntotas aí. Uma assíntota vertical para quando o x é igual a zero e uma assíntota horizontal para quando y é igual a 2. Certo? No caso, aqui eu troquei. Aqui vai ser a nossa assíntota. Aqui a gente vai ter a nossa assíntota vertical. E aqui a horizontal, perdão. E aqui a horizontal. Beleza? Beleza, vamos lá. Qual o próximo passo da questão? A gente já determinou as assíntotas, agora falta a gente ir para a nossa letra B aqui, tá? Vou só colocar aqui a letra B. Enquanto o intervalo de crescimento e decrescimento, bem como os pontos críticos, determine os pontos de máximo e mínimo locais, caso existam. Beleza, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode determinar isso pela nossa derivada primeira, né, pessoal? Vamos só reescrever aqui a função mais uma vez. Acho que a gente nem precisa reescrever a função, acho que a gente já tem a função aqui. Já tem a função aqui em cima. Então, a gente já tem essa função aqui em cima. Vamos reescrever mesmo, só para ficar mais bonitinho. Vamos achar a derivada dela, né? Para que a gente possa achar nossos pontos críticos. Bom, a derivada de 2 a gente sabe que é zero. A derivada de 3 sobre x, a gente sabe que é a mesma coisa aqui. Que a gente sabe que é a mesma coisa aqui. Menos 3x a menos 1. E aqui a gente sabe que é a mesma coisa aqui. Mais x a menos 3, né? A gente pode definir como a derivada disso daqui sendo 3x a menos 2 menos 3x a menos 4, que vai ser igual a 3 sobre x ao quadrado menos 3 sobre x à quarta. Beleza? A gente ainda pode dar uma simplificada nessa expressão daqui, né? Que a gente ainda vai ter que igualar a zero para poder achar nossos pontos. Então aqui vai ficar fazendo esse vezes esse vezes esse daqui vezes esse daqui, e simplificando a gente vai ter 3x ao quadrado menos 3x à quarta. Beleza?
Bom, igualando isso aqui a zero, a gente pode passar isso daqui para lá, então esse termo daqui vai acabar morrendo. Então aqui 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. A gente pode passar esse termo para cá e o outro dividindo. Então a gente vai ter que x vai ser igual a raiz, mais ou menos, né, no caso, mais ou menos raiz de 1, né? Nesse caso, que dá 1. Então a gente vai ter mais ou menos 1 aqui. Então a gente vai ter como nossos pontos o do infinito até o menos 1. A gente ainda vai ter o menos 1 até 0. A gente ainda vai ter do 0 até 1. E, por fim, do 1 até o mais infinito. Então, são 4 pontos, não, que eu, no caso, minto, 4 intervalos nesse caso, certo? Bom, para o primeiro intervalo, a gente escolhe qualquer ponto aqui, para a gente poder... a gente escolhe qualquer ponto nesse intervalo daqui, e a gente aplica na nossa derivada para a gente achar, para a gente poder determinar se vai ser um ponto de crescimento ou decrescimento da função, tá? Isso, intervalo de crescimento ou decrescimento da função. Então a gente pode aplicar aqui em meio, ok? Nesse primeiro, menos meio no caso, nesse intervalo. A gente vai ter 3 vezes menos 1 meio ao quadrado, menos 3 sobre menos 1 sobre 2 a quarta. Lembrando que eu estou pegando isso daqui, dessa expressão daqui, tá, pessoal? Só estou aplicando aqui os pontos. Vai ser igual a, resolvendo essa conta daqui, vai dar menos 36, que é menor do que zero. Na realidade, essa parte daqui, pessoal, essa questão daqui, para esse intervalo daqui ele não se encaixaria aqui, ele se encaixaria na realidade nesse segundo aqui. Então aqui seria o segundo, para esse segundo aqui. Vamos dar os nomes aqui, né? Vou botar aqui como segundo, aqui como primeiro, aqui como terceiro intervalo e aqui como quarto. Então eu vou colocar aqui como o segundo. Esse daqui na realidade é sobre o segundo, né? Já que no eixo y, quanto menor for o número, mais você está indo para mais você está tendendo para a parte positiva no caso, né? Você está vindo para cá, né? Então esse intervalo daqui é sobre o segundo. Esse daqui no caso, vamos tentar sobre menos 2 aqui. 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 3 sobre menos 2 a quarta. Aqui. A gente vai ter aqui 9 sobre 16, né? Que vai ser maior do que zero. Aqui a gente teve em relação ao primeiro intervalo. Vamos agora para o terceiro intervalo. E depois para o quarto. Bom, agora para o terceiro intervalo, a gente pode pegar de 1 sobre 2, né? Aplicando aqui 1 sobre 2, a gente vai ter 3 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, menos 3. 1 sobre 2 a quarta. A gente vai ter, novamente, aqui fazendo as contas aqui, a gente vai ter novamente menos 36, que vai ser menor do que zero. Beleza, pessoal? Mais uma vez aqui. Aqui a gente vai ter o 2 nesse intervalo daqui no quarto.
Aqui a gente vai ter 3 vezes 2 ao quadrado, menos 3 sobre 2 à quarta, que vai ser igual a 9 sobre 16, que vai ser maior do que zero novamente. Beleza? Nesse caso daqui, acaba que é igual a esse daqui, né, que é menor do que zero, já que o sinal ele acaba alterando, né, por causa da questão do expoente aqui, né? Então a gente já tem os nossos pontos críticos aqui e nos nossos pontos em que a função é crescente e decrescente. Mas em qual ponto a função é crescente e decrescente? Bom, aqui em menos infinito, menos 1, com união de 1 para mais infinito, a gente tem que a função é crescente, pois é maior que zero, né? Pois os pontos que a gente aplicou do intervalo é maior que zero. Crescente. E menos 1 até 1, união 0 e 1, a gente tem que é decrescente. Beleza, pessoal? Então, crescente e decrescente nesses intervalos daí. Bom, vamos agora para a nossa terceira parte, para a nossa letra C. Questão bem extensazinha aqui. Analise a concavidade e encontre os pontos de inflexão. Bom, para a gente analisar a concavidade, a gente precisa utilizar a nossa derivada segunda da função. Beleza? E a nossa derivada segunda da função vai ser a derivada de igualando a zero, né? Também para a gente achar os pontos de inflexão. A gente vai ter nosso 3 a menos 2 menos 3x a menos 4. A derivada disso daqui, que já é a derivada da nossa f de x. A gente quer saber a derivada segunda agora. A derivada disso daqui vai dar menos 6x elevado a menos 3 mais 12. Eu vou passar esse daqui para cá, né? O sinal troca. X elevado a menos 5. Beleza? Isso daqui vai nos dar 12 sobre x elevado a 5 menos 6 x elevado a 3. Beleza? Simplificando isso daqui, a gente vai ter 12 menos 6x ao quadrado sobre x elevado a 5. Beleza. Igualado a zero, né? A gente pode anular esse termo aqui, já que ele vai passar multiplicando aqui. A gente vai ter 12 menos 6x ao quadrado, que vai ser escrito como 6x ao quadrado igual a 12. Esse termo vai passar para cá, então a gente vai ter que x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Beleza? Então a gente já tem o nosso ponto aqui e a gente já tem os nossos intervalos também. Nosso intervalo vai ser de menos infinito até menos raiz de 2. A gente vai ter menos raiz de 2 até zero. A gente vai ter de 0 até raiz de 2 positivo, né? E a gente vai ter raiz de 2 positivo até o nosso mais infinito aqui. Beleza? Agora a gente precisa classificar esses intervalos aqui. Como é que a gente faz isso? Pegando um ponto e substituindo aqui. A gente pega um ponto desse intervalo aqui, vamos denominar aqui como intervalo 1, aqui como intervalo 2, aqui como intervalo 3 e aqui como intervalo 4, beleza? Aqui para o intervalo 1, eu posso pegar o ponto menos 2 aqui, né? E aplicar, né? De menos 2, raiz... Opa, derivada segunda de menos 2 vai ser igual a 12 menos 6 vezes menos 2 ao quadrado sobre menos 2
a quinta. Isso daqui, se a gente resolver, vai dar 3/8, que vai ser maior do que zero. Vamos para o próximo aqui. F2' de menos 1 agora, para esse daqui, que está entre menos raiz de 2 e 0. Vai ser 12 menos 6 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 à quinta. Isso daqui vai dar menos 6. Menos 6 porque aqui o sinal não vai mudar, né? Então aqui vai ficar negativo. Então aqui a gente vai ficar com o nosso f de x menor do que zero. Vamos para o terceiro intervalo aqui agora. Nosso terceiro intervalo, a gente pode pegar o ponto 1. Então, aplicando o ponto 1 aqui, a gente vai ter f2' de 1 vai ser igual a 12 menos 6 vezes 1 ao quadrado vezes sobre 1 à quinta. A gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 6, que é maior do que zero. O nosso ponto aqui, f de 2' de x, onde ele vai ser igual a 2. Aqui que a gente pode pegar qualquer ponto que a gente quiser, né? Entre raiz de 2 e mais infinito, eu vou pegar o 2. Vocês podem pegar qualquer ponto que estiverem em qualquer um desses intervalos aqui, tá, pessoal? Aqui nesse caso vocês poderiam pegar 3, 4, qualquer ponto que tiver entre raiz de 2 e mais infinito, tá? Aqui vai ser 6, 2 ao quadrado, sobre... Deixa eu corrigir aqui essa linha aqui. 2 ao quadrado, 2 à quinta. Aqui vai ficar menos 3 sobre 8. Fazendo as contas aí. Fazendo as contas aí, dá isso mesmo aqui. Menor do que zero. Bom, tendo nossos intervalos e nossos pontos aplicados aqui devidamente, a gente pode ver que a gente tem os pontos de inflexão de inflexão. Nossa, minha letra tá horrível aqui. Inflexão. Quando x vai ser igual a menos 2, menos raiz de 2, melhor dizendo, menos raiz de 2 e x igual a raiz de 2. Os nossos pontos em que há concavidade, aí a gente analisando a concavidade aqui. Vai estar voltada para cima e a concavidade voltada para baixo. A gente tem o nosso menos infinito até menos raiz de 2 e o nosso intervalo de 0 a raiz de 2, já que eles ficam positivos. E aqui a gente vai ter que o menos raiz de 2 até 0, com união, raiz de 2 até o mais infinito aqui. Beleza? Tendo tudo isso em mãos, pessoal, a gente já pode partir para a construção, finalmente, do nosso gráfico aqui, tá? Fazer o nosso gráfico bem grandão aqui. Bom, vamos começar colocando as nossas retas, né, aqui, como as nossas assíntotas aqui. A gente tem essa assíntota aqui, outra aqui, né? A gente na realidade tem um aqui no meio, né, que é para
o y igual a zero, certo? A assíntota vertical para x igual a zero na realidade, e uma assíntota horizontal para y igual a 2. Então a gente vai ter um aqui. Beleza? Bom, a gente vai ter nossos pontos críticos como o x igual a menos 1 e 1 aqui. Aqui vai ser nossos pontos críticos. A gente tem... a gente pode determinar os pontos críticos aqui como o nosso 1 sendo o ponto de, de, de máximo aqui da função e o mínimo sendo o de x, o de 1 aqui. Caso a gente aplique, né? A gente acabou não fazendo isso, mas se você aplicar, vocês vão ver que vai dar que nesse caso, como ponto crítico, o x igual a menos 1, aqui nesse caso, ele vai dar positivo e o de mínimo, o x igual a 1 vai ficar menor do que ele. Então a gente vai ter que no nosso gráfico isso vai se refletir em o menos 1 aqui, ele vai estar um pouco maior do que aqui, quando for traçar o gráfico. Então vai acabar que o gráfico vai passar num ponto que vai ficar mais altinho aqui do que para cá, né? Já como a gente tem uma barreira aqui, né? Das assíntotas, né? Do eixo Y aqui, a gente tem que o nosso gráfico vai acabar se dividindo, então provavelmente vai ter um calombinho para cá e um calombinho aqui para baixo, falando de forma bem leiga. Mas bom, a função ela vai ser crescente quando do menos infinito até o menos 1, então vai ser mais ou menos para cá assim. União 1 e infinito, do intervalo de 1 a infinito. Então, beleza, vai ser crescente para cá assim e para cá assim. Então, para cá assim vai ser crescente e para cá assim vai ser crescente também. Beleza? Então, vai ser decrescente de menos 1 até 0, então vai ser decrescente aqui e decrescente aqui também. Beleza? Os pontos de inflexão vai ser o nosso x igual a menos raiz de 2. E outro ponto de inflexão aqui também vai ser x. Opa! Ih, rapaz! Vai ser x igual a raiz de 2. Beleza? Então aqui vai ser o nosso ponto de inflexão. Ok? Ponto de inflexão vai ser justamente onde ele vai mudar a concavidade, tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente já tem uma noção mais ou menos de como é que vai ser o nosso gráfico, agora falta determinar em que ponto a nossa concavidade vai estar voltada para cima e em que ponto ela vai estar voltada para baixo. Então aqui a gente já tem aqui em cima, né? De menos infinito até menos raiz de 2 vai ser voltada para cima, de 0 a raiz de 2 vai ser voltada para cima, e de voltada para baixo aqui a gente vai ter menos raiz de 2 até 0 e raiz de 2 até mais infinito. Então a gente já sabe mais ou menos como é que vai ficar o nosso gráfico. Aqui, concavidade voltada para cima, fazer em azul aqui, vamos lá com cuidado. Vai vindo aqui, vai crescendo, vai chegando aqui, né, que seria o nosso ponto máximo. E aqui, ponto de inflexão, né, vamos mudar com cavidade voltada para baixo aqui. Lembrando que a gente tem uma assíntota bem para cá, então aqui vai vindo para o infinito. Aqui a gente tem que a concavidade está voltada para cima e ele está decrescendo, então a gente vai vir aqui assim.
dessa forma. Aqui a gente tem um ponto de inflexão e uma mudança aqui, né, da nossa concavidade. Então a gente vai ter que a concavidade vai estar voltada para baixo, então a concavidade vai estar voltando aqui para cá, seguindo assim, então até que ela vai vir até o infinito aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. É isso. Essa foi a resolução da prova de 2019.1. Essa é a nossa finalização. Esse é a construção do nosso gráfico. A construção do nosso gráfico ficou assim. Caso vocês ainda tenham mais alguma dúvida em relação à construção do gráfico, podem deixar nos comentários, certo? E é isso. Até a próxima.